Olá! Nessa aula, vamos falar sobre a Third Conditional, que são orações utilizadas para falar sobre situações que poderiam ter acontecido no passado, mas que não aconteceram, e as eventuais consequências disso. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Third Conditional. Então, if I had started before, I would have finished. Se eu tivesse começado antes, eu teria terminado. Então vejam que nessa unidade nós vamos falar sobre hipóteses no passado que não ocorreram. Veja o exemplo. If you had studied, you would have passed the exam. Então aqui eu tenho a oração condicional, é a que tem o if, a que dá a condição, não é? Então, se você tivesse estudado, aí a oração principal e o would have passed, você teria passado. Então, o que é que eu tenho aqui? Na oração condicional, eu vou ter sempre aqui o had, mais o particípio passado do verbo principal. O que é esse particípio passado? É aquela terceira coluna, por exemplo, na tabela de verbos, que você tem tabela de verbos irregulares, por exemplo. Né? Como aqui é um verbo regular, é com ed, tanto para o passado quanto para o particípio passado. Mas, por exemplo, se eu tenho lá o verbo to go, o passado dele é went, o particípio passado desse verbo é gone. Então, esse particípio passado, essa terceira coluna, é que é utilizada nessa third conditional, ok? Então, eu tenho lá na oração principal sempre o had mais o particípio passado do verbo principal e na oração principal sempre o would have, que é teria, mais particípio passado do verbo principal. Então, se eu tivesse, se você tivesse, se ela tivesse, aqui não muda, sempre had. E aqui é sempre o particípio passado. Então, por exemplo, se eu tivesse ido para São Paulo, eu teria me encontrado com ela. Por exemplo, se eu tivesse ido, tivesse feito, tivesse comprado, tivesse vendido. Então, esse se eu tivesse é sempre if I had. E vendido, comprado, ido, visto, particípio passado do verbo, ok? Bem, e na oração principal, o would have. Que would have é sempre o quê? Teria passado, teria comprado, teria visto. Então, aqui sempre would have. Vamos lembrar um pouquinho, vamos falar um pouco sobre os três tipos de oração condicional. Acho que vale a pena a gente revisar nesse momento aqui. Olha. Então, a primeira condicional, eu tenho o exemplo aqui, if you study, you will pass. Então, observe só. Se você estudar, você passará na prova, no exame. Então, é uma situação real. Se você estudar, você passará. Então, eu tenho aqui, na oração condicional, verbo no presente. Na oração principal, verbo no futuro. Já na segunda condicional, que nós vimos na aula passada, ela vai exprimir situações com probabilidade pequena de acontecer, com improváveis, impossíveis. Então, eu tenho aqui, if you studied, you would pass. Se você estudasse, você passaria. Mas você não estuda, você não tem tempo, você não gosta, ok? Então, se você estudasse, você passaria. Na primeira condicional, se você estudar, você passará. Então, eu tenho aqui verbo no presente, na primeira, futuro. Aqui, verbo no passado, verbo no futuro do pretérito. E o terceiro caso, que é o que nós estamos vendo nessa aula, que é a third conditional. Então, veja, if you had studied, you would have passed. Se você tivesse estudado, você teria passado. Então, observe bem essa diferença. Olha, na primeira condicional, se você estudar, você passará. É possível, é provável, uma situação possível e provável de acontecer. Na segunda, se você estudasse, você passaria. Uma situação difícil, porque você não gosta de estudar, você não tem tempo para estudar. Já na terceira, se você tivesse estudado,
Você teria passado. Ou seja, o exame já foi. Você não passou, você reprovou. Por quê? Porque você não estudou. Então, essa é uma situação que poderia ter acontecido e não aconteceu. Ok? Então, veja bem, a third conditional vai exprimir aquela situação lá no passado que poderia ter acontecido e não aconteceu. Ok? Se eu tivesse recebido aquele dinheiro, eu teria comprado o seu carro. Eu não recebi o dinheiro, não comprei o seu carro e você vendeu para outro. Então não dá para eu comprar mais esse seu carro. Por quê? Por conta de uma situação que não aconteceu lá no passado. Ok? Bem. Então, para começar, ele traz aqui um outro exemplo em português. Se você tivesse começado a estudar quando era criança, o inglês, né, teria sido muito mais fácil. Você não começou a estudar quando criança, então hoje não ficou muito mais fácil, né, como ficaria se você tivesse realmente estudado lá atrás. Ok? Bem, mais dois exemplos aqui. Observe essa primeira imagem. Olha, o que aconteceu aqui? Olha, o carro crashed, o carro bateu, olha, tá? Então, observe a condicional aqui, ó. Se eu tivesse, if I had driven, dirigido mais cuidadosamente, com mais cuidado, I wouldn't have crashed the car. Eu não teria batido o carro. Então, vale destacar aqui, olha, o verbo dirigir é o verbo drive. Passado dele é drove. Particípio passado é driven. Então, veja, na condicional, if I had, se eu tivesse, aí eu pego o particípio passado, essa terceira coluna do verbo aqui, ó, na tabela de verbos. Então, if I had driven, se eu tivesse dirigido com mais cuidado, eu não teria batido o carro. No próximo exemplo, olha, você tem aqui o pessoal sentado, né? Todos à mesa, e esses dois aqui em pé. Então eles dizem, if we had arrived, se nós tivéssemos chegado mais cedo, there would be a place, haveria um lugar na mesa para nós. Não chegamos mais cedo, ficamos sem lugar na mesa, ok? Então, situações que poderiam ter acontecido no passado e não aconteceram, e as suas consequências. Ok, então eu tenho aqui a third conditional. E vamos ver a estrutura da third conditional. Então, sempre, olha, a oração condicional, if, vai ter o verbo had, sempre had, se eu tivesse, se ela tivesse, se nós tivéssemos, mais o particípio passado do verbo. E a oração principal, sempre would have, mais particípio passado do verbo. Olha o exemplo, aqui, ó, oração condicional. If I had studied, se eu tivesse estudado mais, I would have passed. Eu teria, would have é sempre, olha, teria passado no exame. Então, I failed, olha a explicação, I failed the exam. Eu reprovei no exame. Por quê? Porque I didn't study hard enough. Porque eu não estudei o suficiente. Então, é uma situação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu e influenciou aqui, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. If the weather had been better. If the weather had been better. Had mais particípio passado. Então, se o tempo tivesse estado melhor, I would have gone. Eu teria ido para a praia. If you had told me. Se você tivesse me dito, I would have taken a taxi. Eu teria pego um táxi, não é? Particípio passado do verbo. Você tem o verbo take. Passado dele é took. Particípio passado do verbo principal aqui vai ser taken. Então tá aqui, ó. Would have taken. Teria tomado um táxi. Teria pego um táxi, ok? Mais um exemplo. You would have gone to the university if you hadn't moved to another city. Então, veja bem, aqui eu tenho a oração condicional aqui, ó.
tá? Então, oração condicional está aqui. Na oração condicional, eu vou ter o had, sempre o had. Aqui está na negativa, mas é o had, mais o particípio passado do verbo principal. Então, se você não tivesse mudado para outra cidade, you would have gone to the university. Would have gone. Você teria ido. Olha o particípio passado aqui do verbo go. Ó. Go, passado. Went, particípio passado, gone. Então, would have gone. Would have teria ido. Ok, aqui ele faz uma observação com relação às contrações, né? Que na verdade would, had, você pode contrair com apóstrofo D, né? Então ele traz o exemplo aqui, ó. If I had studied, ó, if I'd. Então esse I, apóstrofo D é I had. Ok? I had. E aqui ele abreviou o have, ó. Would have, ele pôs would. Então, if I'd studied harder, I probably would have passed the exam. Esse would have passed. Muito bem. Aqui também ele fala sobre aquela questão da vírgula, né? Que quando a oração principal vem primeiro e a condicional depois, não há necessidade aqui da vírgula, não precisa de vírgula aqui. E com relação aqui ao uso do condicional, geralmente, né, é usado para fazer críticas ou mostrar arrependimento. Vamos ver aqui nesses exemplos. If you had driven more carefully, se você tivesse dirigido, você would not have had, você não teria tido um acidente. Então aqui, ó, driven, participio passado do verbo dirigir. Esse had aqui é participio passado do verbo have. Então, teria, would have. Não teria, would not have. Não teria tido, would not have had an accident. Ou sofrido um acidente. Esse ter aqui, no caso, sofrer um acidente. Bem, está fazendo uma crítica. You had an accident. Você sofreu, você teve aquele acidente, você sofreu o acidente. Por quê? Because you didn't drive carefully. Você não dirigiu com cuidado. Então, ele está usando aqui a terceira condicional para fazer uma crítica sobre uma situação ocorrida. Já no exemplo seguinte, if we had played a little better, we could have won the game. Então, se nós tivéssemos jogado melhor, um pouco melhor, we could have won. Nós poderíamos ter vencido. Observe que aqui ele está usando could, tá? Ao invés de would, sem problema. Could, poderíamos ter vencido, ok? O jogo. Ele está fazendo o que aqui? Ele está arrependido, olha, we didn't play well, nós não jogamos bem. Portanto, we lost the game, perdemos o jogo. Então, está sendo usado aqui a third conditional para falar sobre uma situação que poderia ter sido feita diferente e que nós agora nos arrependemos por não ter feito daquela maneira, ok? Próximo exemplo, if you had saved your money, se você tivesse economizado o seu dinheiro, you could have bought, você poderia ter comprado o computador. Então aqui também fazendo uma crítica, olha velho, você não economizou o seu dinheiro, portanto agora você não pode comprar o computador. E o próximo exemplo, if it had snowed, se tivesse nevado, we could have gone skiing. Poderíamos ter ido. Então, had snowed, tivesse nevado, poderíamos ter ido esquiar. Não nevou. Não fomos esquiar. Ok? Aqui ele traz uma outra palavra que pode ser utilizada em orações condicionais, que é o unless, que significa a não ser que, a menos que. E ele traz um exemplo aqui, só que na primeira condicional, ó. Então, unless Brazil enjoys, o verbo aqui no presente, the country will have, o verbo aqui no futuro. Vamos pegar um exemplo mais simples para poder ilustrar o uso dessa palavra unless, né? E o won't pass, lembre-se que aqui eu estou usando a primeira condicional, tá? Só para exemplificar
para que você possa compreender melhor o uso de unless. Então, you won't pass, você não irá passar na prova if you don't study, se você não estudar. Eu vou substituir esse if agora por a menos que. Então, você não vai passar na prova a menos que você estude, olha. Então, veja que o unless é como se fosse um if not, tá? Então, tá aqui, ó. If you don't study. Então, você não passará se você não estudar. Com unless, you won't pass the exam unless, a menos que você estude. Então, observe aqui, ó, que é if you don't study, então, you won't pass. Você não vai passar se você não estudar. Você não vai passar a menos que você estude. Então, a oração aqui está na negativa, a oração aqui está na afirmativa, ok? E, por fim, ele traz a what if. What if, que significa e se. Então, what if Brazil wins FIFA World Cup 6th time? Então, e se o Brasil vencer o Campeonato Mundial pela 6ª vez, né? Então, isso aqui é só essa expressão what if, que significa e se. Vamos pegar um outro exemplo aqui, só para finalizar. What if you had married her? Né? Então, aqui já, what if? E se você had married, tivesse se casado com ela? Então, só ilustrando que what if significa e se. Então, a primeira condicional, se você estudar, você passará no exame. Verbo no presente, na condicional, verbo no futuro, na oração principal. Uma possibilidade real, algo realmente possível de acontecer. A segunda condicional, se você estudasse, você passaria. Mas eu sei que é uma situação muito difícil, você não tem tempo de estudar, então eu uso o verbo no passado na oração que tem o if e verbo no futuro de pretérito com would na oração principal. Já, se você tivesse estudado, você teria passado. Você não estudou, o exame já foi, você foi reprovado. Então, é uma situação que poderia ter acontecido lá no passado, que teria mudado essa situação aqui, de você passar no exame ou não. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.